Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Dalla Rosa, sou cofundador do portal Eu Quero Investir e um dos especialistas em investimentos aqui do portal, certo? Estou aqui hoje para falar sobre como e onde investir, fazer uma palestra aqui para vocês. Vai ser uma palestra básica, o objetivo é ensinar vocês a avaliar os investimentos que vocês possuem e poder analisar da forma correta e comparar, beleza? Se precisarem tirar dúvida, se ficou dúvida no meio do caminho, vocês podem estar falando comigo através do WhatsApp, que está aqui no slide, vocês podem estar falando comigo através do e-mail, vocês vão responder, eu tenho a minha equipe que pode ajudar vocês, certo? Se vocês quiserem o material da palestra também, só me chamar aqui no WhatsApp ou me mandar um e-mail, que eu vou estar mandando para vocês, beleza? Antes de começar a palestra, eu gosto sempre de falar como começou o Quero Investir, quem que está aqui por trás, qual que é a nossa história. A nossa história, ela começou com o objetivo de levar conhecimento para o máximo de investidores possíveis, certo? E a gente encontrou um veículo, que é a internet, para fazer isso e tivemos muito sucesso ao longo dos últimos anos fazendo isso. Hoje, o portal Eu Quero Investir atende mais de 6 mil investidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, certo? Para vocês terem uma ideia de tamanho. E nós somos assessores de investimentos da instituição financeira chamada XP Investimentos, que também é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Eu gosto de sempre falar essa parte agora no início para vocês entenderem e conhecerem quem está aqui atrás das câmeras, quem vai estar falando aqui para vocês, qual que é o fundamento, qual que é o conhecimento, qual que é o histórico, para que vocês entendam que a gente está ajudando vocês, a gente tem o objetivo de ajudar vocês, beleza? O que nós vamos aprender hoje nessa palestra? Nós vamos aprender hoje conceitos básicos de investimento, certo? Qual que é o objetivo de passar para vocês conceitos básicos? É ensinar vocês a avaliar os seus investimentos, a entender se os investimentos que você possui estão bons, estão ruins, podem ser melhorados. Esse é o objetivo de você entender os conceitos básicos. Nós vamos falar sobre segurança em investimentos, alternativas de investimento e algumas estratégias de alocação. Eu não vou me aprofundar muito nos investimentos, no como funciona um investimento específico, por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes de como funciona uma debênture, de como funciona um fundo de investimento, mas eu vou mostrar para vocês como que você usa um fundo de investimento, um CDB, uma debênture, uma CRI na sua carteira, certo? E por que você deveria ter e se você já possui esse ativo, por que ele está bom ou ele está ruim? Ao final dessa palestra você vai conseguir entender esses conceitos. Uma informação que eu não passei no início da palestra, qualquer material que eu vou usar nessa palestra, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, ou você pode simplesmente me passar um WhatsApp, me passar um e-mail, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e eu te passo esse material. A planilha que eu vou usar aqui ao longo da palestra para ensinar vocês, me passa um WhatsApp, me passa um e-mail que eu encaminho para vocês, beleza? Se precisar de ajuda, se você tiver dúvida, certo? Como eu não vou estar parando ao longo da palestra para tirar dúvidas, se você tiver dúvidas no meio do caminho, me manda que eu vou responder vocês, certo? Depois que a gente finalizar o conteúdo, beleza? O primeiro assunto que a gente vai conversar, que eu vou ensinar vocês, é a inflação. A inflação é algo que está aí, que interfere na nossa vida, que atrapalha a nossa vida, que atrapalha nossos investimentos. O que é a inflação? A inflação nada mais é do que a alta generalizada dos preços dos produtos e serviços dentro da economia. Tá, Paulo, mas eu não entendi o que é isso. Bom, deixa eu tentar dar um exemplo
para ficar mais claro para vocês. Imagina o seguinte, imagina que você tem R$100, certo? E você tem que fazer uma escolha com esses R$100. Você tem a opção 1, guardar esses R$100 no colchão, certo? E opção 2, ir lá no mercado e comprar esses R$100 em maçãs. Imagine que essa maçã está sendo negociada no mercado, está sendo vendida no mercado a R$1 por unidade. Imagine que se venda a unidade da maçã por R$1. Bom, você ao longo do tempo pensou e não comprou essas maçãs. Você decidiu guardar esses R$100. Passou-se um ano, certo? E você lembrou que você tinha deixado esses R$100 guardado. E aí você decidiu, eu vou comprar essas maçãs. E foi lá, pegou esses mesmos R$100 que você guardou durante esse um ano, que você esqueceu durante esse um ano e decidiu ir lá no mercado e comprar essas maçãs que você ia comprar um ano atrás. Só que ao longo do ano que se passou, você teve na economia uma inflação de 10%. Como que esses 10% afetaram esses R$100 que você possui, certo? Quando você chegar lá no mercado com esses teus R$100 para comprar as mesmas 100 maçãs que você gostaria de comprar, você não vai conseguir comprar. Por quê? Porque se na economia você teve uma inflação de 10%, significa que o preço daquela maçã subiu 10%. Então os teus mesmos R$100, certo? Agora não valem R$100, não compram a mesma coisa que compravam há um ano atrás por R$100. Agora você só leva 90 maçãs se tu chegar lá no mercado, você já não leva mais as 100 maçãs que tu levava um ano atrás. É isso que a inflação faz com os seus recursos. Ela vai corroendo os seus recursos, os recursos que você poupa. Então é muito importante, certo, que o dinheiro, os recursos que você possui, que você economiza, rendam mais que a inflação. Esse é o primeiro ponto, é o ponto-chave. Se você tem os seus recursos aplicados em um investimento que rende menos que a inflação, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo, você não está ganhando dinheiro. Mesmo que esse dinheiro aumente, se ele aumentar menos que a inflação ou numa velocidade menor que a inflação está aumentando, você não vai conseguir fazer com que ele ganhe valor ao longo do tempo, certo? Você vai perder poder de compra ao longo do tempo se você manter isso, beleza? Esse é o primeiro conceito básico que você precisa saber. O segundo conceito é Selic. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros. É a taxa da qual o governo paga para pegar dinheiro emprestado. Então, quando o governo emite títulos, certo? E ele emite um título pós-fixado, eu não vou me aprofundar nos títulos públicos nesse momento, mas quando o governo ele emite um título público para pegar dinheiro emprestado, ele tem que pagar uma taxa de juros por isso. E o nome dessa taxa de juros é a taxa Selic, certo? Por que eu tenho que saber o que é a taxa Selic? Porque você, como investidor, precisa saber o que é essa taxa Selic. Você precisa saber porque emprestar dinheiro para o governo, que é comprar títulos públicos, é o investimento de menor risco dentro da economia. Por que o investimento de menor risco? Porque a chance do Estado, da economia que você está inserido, dar calote é muito menor do que qualquer outra instituição privada dentro dessa economia, dentro desse país, dar calote. Então, se o governo der calote, significa que você já tomou calote de um banco, você já tomou calote de uma empresa, o negócio já ficou muito feio. Então, dentro de uma economia, dentro do mercado financeiro, emprestar dinheiro para o Estado, para o governo, é um investimento de menor risco, certo? Então, se eu tenho dentro de um título público um investimento de menor risco, eu já sei o quanto que eu preciso ganhar para se justificar o investimento. Se eu ganhar menos que um título público pós-fixado paga para mim, certo? Que é a taxa Selic, significa que o investimento é ruim. Por quê? Porque eu poderia ter o dinheiro investido num título público ganhando Selic. Se eu ganhar mais do que
esse título público me paga, aí eu já estou com um investimento bom. Nós vamos aprofundar melhor essa ideia ao longo dessa palestra. Eu vou ensinar vocês, eu só estou dando um pequeno exemplo para que vocês absorvam o conhecimento aqui, certo? E agora a gente vai para o próximo ponto, o próximo índice que vocês precisam entender, que é o CDI. O que é o CDI? O CDI é a taxa da qual os bancos negociam o dinheiro que eles emprestam entre eles. E eles usam essa taxa também como referência para emprestar dinheiro para pegar dinheiro emprestado entre investidores, certo? Quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. O banco ele vai te remunerar, ele vai te pagar juros, e esses juros vai ser balizado em uma determinada taxa, que é a taxa do CDI. Como os bancos no Brasil, eles se consideram ter o mesmo risco do que um título público, do que o Estado, do que o governo, certo? O CDI ele está sempre sendo negociado no mesmo patamar que a taxa Selic. Então, se o governo está pagando 7% na taxa Selic, o CDI ele vai estar pagando praticamente a mesma coisa, vai estar rodando aí por volta de 7%. Se o governo está pagando 14% ao ano na taxa Selic, significa que o CDI também vai estar entregando algo próximo a 14%. Pode pagar um pouquinho a mais, às vezes, um pouquinho a menos, isso aí são variáveis que são afetadas pelo mercado, mas não é um conhecimento que vai fazer diferença para você, investidor, na tomada de decisão. O que você precisa saber é que CDI está sempre junto com a Selic, então se a Selic sobe, o CDI sobe, se a Selic cai, o CDI cai, e que a Selic e o CDI, e aí o mercado toma por base o CDI, vai ser a nossa referência, vai ser o nosso alvo de rendimento, certo? E aonde eu encontro a taxa do CDI? Eu encontro a taxa do CDI num site chamado CTIP. É ele que dá o CDI que está sendo negociado no dia. Então entra ali www.ctip.com.br, que vai ter ali no cantinho esquerdo quanto que está o CDI, ele vai estar junto com a Selic. Hoje, no momento da gravação dessa palestra, o CDI ele se encontra a 6,89, certo? Então, se eu tenho um investimento que me entrega hoje, nesse momento, mais que 6,89, ele é um investimento bom, certo? Vocês entenderam até agora que ganhar do CDI ou CDI, certo? É o objetivo. Por que é o objetivo? Porque se eu invisto num título público, certo? Eu vou ganhar CDI. Eu vou ganhar a taxa Selic, que taxa Selic vai estar junto com o CDI, vai ser a nossa linha da água. É o que está desenhado aqui na nossa apresentação, no slide. A nossa linha da água, 100% do CDI é a linha d'água. Tá, Paulo, mas como é que eu faço o cálculo para saber se eu estou ganhando 120% do CDI ou 90% do CDI? Como é que eu sei? Bom, você vai fazer um cálculo simples, uma matemática simples. Deixa eu pegar uma planilha aqui para vocês entenderem, certo? Essa planilha aqui é só vocês me mandarem um e-mail ou me adicionarem no WhatsApp ali que eu vou mandar para vocês. Se eu tenho uma aplicação que roda 100% do CDI e eu tenho o CDI hoje a 6,89, certo? Significa que eu ganho 6,89. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando 6,89 vezes 100%, ok? Se eu tenho uma aplicação que roda 110% do CDI, significa que ela roda 10% a mais que o CDI, que os 6,89. Então, ela está me entregando 7,58. Se eu tenho uma aplicação que entrega 70% do CDI, significa que essa aplicação está me entregando 4,82, certo? Que é 70% do valor do CDI. Entenderam?
Agora voltando para nossa apresentação, para o nosso slide. Se eu conseguir me distanciar do CDI, quanto mais eu conseguir fazer isso, certo? Melhor vai estar a minha carteira, melhor vai ser o meu investimento. Quanto menos eu ganhar em relação ao CDI, pior vai ser o rendimento da minha carteira. Hoje, com a Selic no patamar que ela se encontra, a poupança está rendendo 70% da Selic, certo? Significa que ela rende aproximadamente 70% do CDI. Se a gente for fazer um cálculo bruto, seria o equivalente a 70% do CDI. Isso é o que entrega a poupança. Mas, para vocês entenderem que a quantidade, o tamanho, a proporção de pessoas que ganham menos que o CDI no Brasil, eu vou trazer um exemplo de um fundo de investimento que é um fundo muito utilizado hoje no mercado, que é um fundo do Bradesco. Esse fundo é um fundo chamado Hiperfundo Bradesco. Ele é um fundo que hoje possui 312 mil cotistas, certo? E tem hoje aproximadamente 3 bilhões de reais em custódia, em recursos sendo investidos através desse fundo de investimento. Ele é um fundo de investimento de renda fixa. Esse fundo de investimento, ele roda historicamente a 57% do CDI. Ou seja, quem está com o dinheiro aqui dentro, esses 3 bilhões que estão aqui dentro, eles estão entregando hoje um rendimento menor do que poupança. E ainda com imposto de renda nesse caso. Isso, eu estou usando o exemplo do Bradesco, mas na mesma proporção o Itaú tem, o Santander tem, o Banco do Brasil tem, a Caixa Econômica tem, todos eles têm fundos que são do mesmo tamanho que esse, com a mesma quantidade ou mais investidores e com mais recursos. Então, eu gosto de usar esse exemplo para vocês entenderem o tamanho do número de investidores e de recursos que hoje não estão ganhando nem o básico que poderiam estar ganhando. Você poderia estar investindo num título público que vai ser tão seguro quanto a poupança e te entrega um rendimento maior, beleza? Eu gosto de usar essa referência para vocês entenderem. E agora vamos saber quais são os investimentos que vão entregar mais que CDI, certo? Vão ser títulos públicos, certo? Títulos públicos eles vão render mais que CDI. Lógico que você tem que saber fazer o cálculo, que é o que a gente estava fazendo até agora. Os títulos privados de emissão bancária e não bancária. O que é título privado de emissão bancária? CDB, LCI, LCA. Os não bancários, que é o que? É CRI, CRA, debenture. Os COIs também vão render mais que CDI no longo prazo. Fundos de investimento rendem mais que CDI ou igual ao CDI. Só que não é todos. Não dá para generalizar, você tem que saber avaliar. Aquele fundo de investimento que eu mostrei para vocês é um fundo que roda a 57% do CDI. Então, ele não é um fundo que supera o CDI. Vocês já aprenderam a avaliar se o investimento de vocês roda igual ao CDI ou não. Então, vocês conseguem saber se vocês estão superando o CDI ou não. Certo, pessoal? Esse grupo de investimentos que eu acabei de comentar aqui são investimentos que vão superar o CDI, não em todas as instituições, mas na sua grande maioria você vai conseguir superar ou ganhar igual ao CDI, beleza? Mas o ideal é vocês falarem com um especialista para ajudar vocês a tomar a decisão. Pessoal, e segurança desses produtos aqui que eu estou falando que supera o CDI? Título público, o meu lastro é o governo, certo? Se o governo quebrar, toda a economia quebra, não tem o que fazer. Títulos privados, emissão bancária. Eu tenho uma estrutura de segurança chamada Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que é o equivalente a um seguro que protege todo investimento em CDB, LCI, LCA e LC. Então, você tem uma proteção de até 250 mil por banco que você investe, certo? Isso é uma proteção que você tem investindo em CDB. Então, é tão seguro quanto você ter recursos em poupança, beleza? Quando você começa a sair muito disso, daí vai lá para um crédito privado não bancário, que seria uma debênture, uma CRI, aí você começa a fugir um pouquinho dessas garantias,
mas se a empresa for saudável, se a estrutura for boa, você não está tomando tanto risco e você está ganhando mais que o CDI, está ganhando mais que outros investimentos, certo? Beleza. Antes de a gente entrar no assunto investimento e começar a discutir mais profundamente o investimento, eu preciso comentar um assunto que faz parte desses títulos que a gente acabou de falar, que a gente acabou de conversar, que é o tipo de rendimento dos títulos de renda fixa, porque isso vai fazer parte da vida de vocês. São os ativos pós-fixados, que eu comentei agora no início, os pré-fixados, que eu comentei, que eu não comentei ainda, mas os pré-fixados fazem parte da grade de títulos de renda fixa e os pré-fixados mais inflação. Como é que funciona isso? O pós-fixado, ele sempre vai estar atrelado a uma taxa. Geralmente é o CDI, certo? Ou é o CDI ou é a Selic. No caso de títulos públicos, o título público pós-fixado é Selic. No resto do mercado, os pós-fixados, eles são correlacionados ao CDI. Então, 110% do CDI, 100% do CDI, 90% do CDI. Sempre vai estar correlacionado ao CDI no restante dos investimentos. Já o pré-fixado, ele é uma taxa acordada no momento do investimento. Então, se você for investir, por exemplo, num CDB pré-fixado e está lá pagando 12% ao ano, é 12% ao ano. Você está pré-fixando essa taxa de rendimento, certo? E você tem mais uma variação no mercado dentro desses títulos, que são os pré mais inflação. Que você está travando um pedaço da taxa e o outro pedaço da taxa você está amarrando a inflação, que é os títulos que eu estou usando aqui de exemplo. Esse título aqui está pagando 7 mais IPCA, significa que você está garantindo 7% de juro real, certo? O que é o juro real? Eu não falei ainda, mas eu acho que vale a informação aqui nesse momento. O juro real é o rendimento que você ganha depois da inflação na aplicação que você faz. Então, se eu tenho uma aplicação que está me dando 10% ao ano e eu tenho uma inflação de 5% no mesmo período, significa que o meu juro real foi 5%. Eu estou descontando a inflação e considerando o juro real. Esses ativos pré mais inflação, eles são muito interessantes porque você consegue travar o teu juro real, você consegue garantir o juro real. Por que é importante garantir o juro real? Porque existem momentos na economia que a taxa de juros não se mexe na mesma velocidade que a inflação. E aí a inflação sobe e aperta o juro real. E aí você vai ter um juro real de 3% na economia, de 2% na economia. Isso pode acontecer. Isso acontecendo e você tendo um investimento que te paga 7, 6 mais IPCA, você está garantindo esse ganho. Você vai ganhar muito mais do que qualquer outro investidor naquele momento no mercado. Beleza? Como é que funciona a dinâmica desses pagamentos, desses tipos de taxas? Quando que eu escolho um, quando que eu escolho o outro? Isso vai depender muito do cenário, de momento. Eu vou usar agora a planilha para vocês entenderem e vou explicar alguns cenários onde você usa, certo? Imagina o seguinte, imagina um cenário onde eu tenho a taxa Selic a 14, certo? Tenho taxa Selic a 14. Significa que o quê? Que o meu CDI ele vai estar 14. E eu tenho lá uma aplicação de 120% do CDI. Significa que essa minha aplicação rende 16,80. Eu tenho um cenário onde o juros está caindo. O que significa juros está caindo? Significa que a taxa Selic está caindo. Então, se a taxa Selic vem para 12, o rendimento da minha aplicação passa a ser 14. Se a taxa Selic vem para 10, o rendimento da minha aplicação passa a ser 12. Se a taxa Selic vem para 7, o rendimento da minha aplicação passa a ser 8, certo? Agora, o inverso também é verdade. Imagine um cenário de alta dos juros. Eu tenho aqui um cenário onde a Selic estava a 7 e ela vai a 8, ok? Eu ganho 9,60. Ela vai a 10, eu ganho 12.
Então, os títulos pós-fixados, eles se encaixam melhor num cenário onde os juros estão estagnados ou eles estão com risco de alta, certo? Onde os juros têm risco de alta, Selic subir. Se a Selic subir, os melhores ativos os ativos que vão fazer mais sentido você ter na carteira vão ser os ativos pós-fixados. O pré-fixado, ele trava rendimento. Então, pensa no seguinte cenário. Eu travei o rendimento da minha aplicação em 9% ao ano. Travei em 9% ao ano e aí a Selic está a 6,89. Bom, legal, estou ganhando bem mais que a Selic. Agora imagine o seguinte, imagine que a Selic está subindo. Ela vai a 8, ela vai a 9, ela vai a 9, depois ela vai a 10. O que acontece? O meu rendimento, meu título pré-fixado, ele já não está batendo CDI. Por quê? Porque ele é pré-fixado. Então, quando que é interessante usar os ativos pré-fixados? Quando ele está pagando muito acima do que os títulos pós-fixados, do que a taxa de juros naquele momento, e quando você tem um cenário de queda para os juros. Aí sim faz sentido você ter esses títulos pré-fixados, porque o cenário inverso aqui que eu vou traduzir também acaba sendo interessante para esse título. Se eu tenho uma taxa de 9, eu tenho uma Selic a 8 e ela continua caindo e ela vai a 6, o que acontece? O meu rendimento continua a 9, então cada vez eu ganho mais em relação ao CDI. Agora, o pré mais inflação. O pré mais inflação, ele é interessante porque ele te garante juro real. Então, se tiver em algum momento da economia, um momento que, eu já até usei esse exemplo, mas que a taxa de juros não sobe, a Selic não sobe e a inflação sobe rapidamente, certo? O teu juro real, que é o ganho que você tem acima da inflação, que é o que importa nos investimentos, o que importa é o juro real, não é o nominal, não é aquele 1% ao mês que a maioria dos investidores querem ter, é aquele juro real que importa, é o juro real que importa. Por que é o juro real que importa? Porque se eu tivesse uma inflação de 19% no ano e tivesse uma aplicação que me entregasse 20, significa que eu ia perder 19 para a inflação, mas ia ganhar 20, eu ia estar com 1% de ganho real. Hoje, se eu tenho uma aplicação que roda 7 com uma inflação de 3, certo? Eu estou tendo muito mais ganho real, meu patrimônio está crescendo muito mais rápido do que aquele investidor que teria 20 de rendimento, mas com 19 de inflação. É por isso que o juro real ele é muito mais importante que o nominal. As pessoas elas têm muito o ganho nominal na cabeça como importante. Eu quero ganhar 1% ao mês, mas 1% ao mês não é nada se você tiver uma inflação alta. Agora, se você conseguir 1% ao mês e tiver uma inflação super baixa, aí sim, aí é um negócio muito bom. Mas daí teu juro real vai estar na casa de 7, 8%, certo? É por isso que o juro real é importante. Nesse caso, os títulos pré-fixados mais inflação, eles vão te proteger num cenário onde você tem essa equação, inflação alta e juro estabilizado. Aí espreme o juro real, certo? Beleza? Agora vamos voltar para a apresentação. A próxima informação, antes da gente entrar dentro do assunto investimento, é imposto de renda. Por que eu preciso falar sobre imposto de renda para vocês? Porque a gente vai ter investimentos no mercado que vão incidir em imposto de renda e vai ter outros que vão ser isentos. Como é que funciona o imposto de renda para investimento financeiro? De renda fixa, fundos multimercados, certo? Funciona da seguinte forma, eu tenho uma tabela regressiva que vai diminuindo conforme passa o tempo. Começa em 22,5, que é uma aplicação até 6 meses. Esse 22,5, esse imposto é sempre sobre a renda, é sempre sobre o ganho. Então, se a aplicação não teve ganho, você não paga imposto, não é sobre todo o valor que se aplicou, é só sobre o ganho, certo? Começa em 22,5 até 6 meses, cai para 20 num horizonte de até 1 ano, depois cai para 17,5, que seria o horizonte de
1 ano a 2 anos e passado 2 anos fica em 15%, certo? Essa é a tabela do imposto de renda dos investimentos no mercado financeiro. O que fica fora disso? Previdência, que aí tem uma tributação específica, e também ações, que aí tem uma tributação específica que é 15% sempre, não tem tabela regressiva, beleza? O que aprendemos até agora? Aprendemos que existem formas de investir tão seguro quanto a poupança, que é o que é através de títulos públicos, é através de títulos privados, é através de fundos de investimento, e dentro dessas estruturas eu vou ter um rendimento maior que o CDI, certo? Mas eu preciso avaliar, eu preciso olhar a aplicação para ver se eu estou ganhando mais ou menos que o CDI na opção que eu estou analisando. Se eu tenho na minha carteira um investimento que rende menos que CDI, não faz sentido manter ele, não faz sentido você segurar na tua carteira uma aplicação que entregue menos que CDI. Por quê? Porque você pode investir num título público pós-fixado que vai te pagar CDI, certo? É a nossa linha de corte, é a nossa linha d'água. Não faz sentido ter investimentos que rendam menos que CDI, porque é o custo-oportunidade que você tem hoje no mercado financeiro aqui no Brasil, beleza? A gente aprendeu também o que são títulos pós-fixados, o que são títulos pré-fixados e o que são títulos pré-fixados mais inflação, e quando usar esses 3 tipos de títulos, como compor eles, beleza? E que existem ativos que são isentos e não isentos. E aí os não isentos, a tabela do imposto de renda é a regressiva. Começa em 22,5 e vai diminuindo, beleza? É isso que a gente entendeu até agora, e a partir de agora a gente vai começar a falar de investimento. Como é que funciona a decisão de investimento de um investidor que está começando, do investidor que já tem carteira? Bom, tem 3 pontos muito importantes que precisam ser analisados quando eu vou falar de investimento, quando eu vou desenhar uma carteira de investimento, quando eu vou planejar os meus investimentos. Eu preciso entender muito bem qual que é o prazo que eu tenho para investir, certo? Se é um investimento que ele tem o objetivo de rodar, de ficar aplicado por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, o objetivo é a aposentadoria, certo? Dependendo do teu objetivo, dependendo do prazo que você coloca dentro desse teu investimento, vai ter ativos que vão fazer mais sentido e vai ter outros que não vão fazer tanto sentido. Patrimônio, o volume de recursos que você possui para aplicar também faz diferença. Quanto maior o volume de recursos, mais ativos você consegue encaixar dentro da tua carteira, maior vai ser a diversificação, mais você consegue buscar em rendimentos diferentes ou composições diferentes, certo? E economia. A economia dita no que você vai investir. Se a gente tem um viés positivo para a economia, você vai usar determinados ativos. Se você tem um viés negativo para a economia, você vai usar outros ativos, certo? Se a Selic está subindo, se a Selic está caindo, certo? E tudo isso tem que se encaixar com o teu objetivo. Qual que é o objetivo com a montagem dessa carteira, com a montagem desses investimentos? Então, por isso que é muito importante você sempre conversar com alguém que entenda do mercado, com alguém que faça esse trabalho. Por quê? Porque ele vai te ajudar a escolher os melhores investimentos. Você precisa entender esses fatores que eu estou explicando agora e passar essa informação para o especialista, passar para a pessoa que vai estar te ajudando. E essa pessoa ela vai desenhar a melhor carteira e o que vai fazer mais sentido para você, certo? Cada investidor é um investidor único, certo? Cada investidor tem uma carteira que combina mais com ele. Não existe um padrão para todo mundo, certo? Existe hoje algumas empresas tentando explicar aí, tentando fazer esse ganho de escala com o investidor, mas cada investidor é único. Cada investidor ele tem uma carteira que vai se encaixar melhor para ele, com o objetivo dele, com o perfil de risco dele. Por isso que é muito importante vocês sempre conversarem com um assessor, com um especialista, beleza? Se vocês quiserem conversar comigo, com a minha equipe, entre em contato, passa o e-mail ali, me chama no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo,
que eu converso com vocês e ajudo vocês, beleza? Eu tracei para essa palestra, certo? 3 perfis genéricos, mas como exemplo, para vocês entenderem como alocar determinado ativo na carteira, como encaixar, que ativo que se encaixa dentro de cada objetivo, que é para vocês terem um exemplo de como se faz uma carteira. Não significa que essa carteira é ideal para você, não significa que esse vai ser o melhor investimento. Você precisa sempre avaliar o momento de mercado, avaliar as opções e conversar com um assessor de investimentos, beleza? Quais perfis que eu tracei aqui? Eu tracei um perfil que é um investidor de curto prazo, que eu chamo, que é um investidor que tem um horizonte de até 1 ano e meio, é um investidor que já possui recursos, que já tem recursos em mãos, 100 mil, 200, 300, 1 milhão, é um investidor que já conseguiu poupar, tem recursos guardados, não sabe onde investir, mas tem um horizonte de 1 ano e meio. Por que ele tem um horizonte de 1 ano e meio? Ou 1 ano? Porque ele está pensando daqui 1 ano se aposentar, ele está pensando daqui 1 ano em trocar de casa, ele está pensando daqui 1 ano fazer uma viagem, então ele quer aplicar esses recursos por esse prazo, depois pode ser que ele precise usar um pedaço desses recursos e aí vai ser necessário mexer nesses recursos. Então esse é o investidor, esse é o primeiro investidor que eu traço um perfil. O segundo investidor é um investidor que tem um prazo de 2 ou mais anos, é um investidor de longo prazo, ele já possui recursos, 100, 200, 300, 500, 2, 3 milhões, ele já possui recursos e ele está querendo fazer com que esses recursos rendam mais, cada vez mais, numa estratégia de longo prazo. Para esse investidor, vai se encaixar outros ativos diferentes do que vai ser encaixado no investidor de 1 ano. E aí eu trago um perfil que é bastante comum, que é o investidor que está na fase de acumulação, que está construindo patrimônio. Aquele investidor que já guardou 20, 30, 50, 60 mil reais, 80 mil reais, poupa todo mês, sobra todo mês, está construindo patrimônio. Esse investidor ele tem que adotar uma estratégia um pouco diferente para fazer essa acumulação e construir o patrimônio dele para depois ele pensar numa carteira mais diversificada, buscar ativos diferentes, beleza? Eu tracei esses 3 perfis para vocês entenderem como se encaixam alguns ativos nesses perfis e entender por que usa um ativo num perfil e em outro perfil não se usa, beleza? Vamos lá. O primeiro perfil que eu vou entrar no assunto é o investidor de curto prazo, que foi o primeiro perfil que eu descrevi. Esse investidor é aquele investidor que já possui recursos, tem um horizonte de 6 meses a 1 ano e meio, certo? E não tem necessidade de liquidez desses recursos dentro desse prazo. O que é a necessidade de liquidez? É precisar desse recurso antes do prazo definido. É bom precisar ir lá buscar um pedacinho daquele dinheiro ou todo aquele dinheiro antes desse prazo. Esse é o perfil desse investidor. Quais ativos que vão fazer sentido colocar na carteira do investidor que tem aí esse horizonte de 6 meses a 1 ano e meio, certo? Os ativos que vão fazer sentido ele ter em carteira vão ser títulos privados de emissão bancária, que é o que? CDB, LCI, LCA, desde que esses ativos eles tenham o vencimento que esse investidor está buscando, e fundos de investimento. Esses ativos vão ser os ativos que melhor vão se encaixar para esse investidor. Por quê? Porque são ativos que vão ter rendimento regulares. Lembrando que eu estou falando de fundos de investimento conservadores, fundos de renda fixa, multimercado conservador, não estou falando de fundo de ações, certo? A gente vai entender melhor como é que funcionam os fundos, mas esses são os ativos que vão se encaixar. Primeiro, antes de falar de fundo, eu preciso explicar para vocês o que são os títulos privados de emissão bancária, LC, CDB, LCI e LCA. Bom, quando a gente entra nesse mundo de crédito privado e emissão bancária, a gente precisa entender o quê? Primeiro, esses ativos eles são protegidos pelo FGC. Então você tem uma proteção de até 250 mil reais
por banco, certo? Então, se eu aplicar no banco A, no banco B, no banco C, eu estou protegido, desde que eu respeite esse limitador. Eu tenho um limite de até R$ 1.000.000 para essa proteção. Significa que o quê? Que se eu tiver 5 bancos, 6 bancos, e está dentro do limite dos 250, mas meu patrimônio nesses 6 bancos vai ser maior que esse R$ 1.000.000, eu já estou perdendo a proteção, porque o FGC ele limita até R$ 1.000.000 por pessoa, certo? O que é um CDB? Um CDB nada mais é do que um título que o banco te entrega para que você tenha garantia que ele vai te pagar uma taxa de juros sobre um dinheiro que você emprestou para ele, certo? E nesse título está acordado a taxa de juros que ele vai pagar para você. Se é referente ao CDI, vai ser um percentual de CDI, 100%, 110%, 90% do CDI. Se for um título pré-fixado, vai ser lá 14, 12, 8, 7, certo? Se for pré mais inflação, vai estar especificado isso também. Mas um CDB é isso, é o equivalente a você emprestar dinheiro para o banco e o banco te dá um título com a garantia de que você emprestou esse dinheiro e ele vai te pagar juros sobre isso. No CDB, o banco ele pode fazer o que ele quiser, ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas, certo? Ele pode emprestar para conta corrente, ele pode emprestar para financiamento de carro, ele pode fazer o que ele quiser no CDB. Aí do CDB a gente vem com as variações, que são as LCIs e as LCAs. A LCI e a LCA é a mesma coisa que o CDB. A diferença, certo? A única diferença é que a LCI é um dinheiro que o banco obrigatoriamente tem que emprestar para crédito imobiliário, certo? E a LCA, obrigatoriamente, ele tem que emprestar para agronegócio. Essa é a diferença. Como o governo ele tem por objetivo incentivar esses dois setores, o governo ele tornou isento a aplicação nesses dois ativos. Então, quando você investe numa LCI, quando você investe numa LCA, você não paga imposto de renda, porque o governo está abrindo mão desse imposto de renda, porque senão seria o equivalente a um CDB, ok? Justamente por não ter que pagar imposto de renda, certo? O banco, quando ele vai emitir uma LCI e uma LCA, ele já emite essa LCI e LCA a uma taxa menor que os CDBs normais, certo? Por quê? Porque ele sabe que o líquido que você vai receber na LCI e LCA vai ser próximo do líquido que você vai receber no CDB pagando imposto. Ele vai equilibrando as emissões para que isso seja possível, para que ele equilibre o teu rendimento líquido e fique próximo aos 3 títulos, certo? Dentro desses títulos, a gente tem a LC, que se chama letra de câmbio. A LC, ela é o equivalente ao CDB, é a mesma coisa que o CDB, a única diferença é que ela é originada por uma financeira e não um banco. E aí ela leva o nome de LC. Essa é a diferença entre o CDB e a LC. Os dois têm imposto de renda, certo? E a diferença é o originador. Tem proteção do FGC também nos dois. Mesmo sendo uma financeira, você tem a proteção do FGC. Agora, financeiras normalmente são empresas menores que banco. São empresas menores que banco, então ali você está tomando um risco maior, principalmente se você fugir da proteção do FGC nesse título, ok? Beleza? LCI e LCA isento, CDB e LC não. Por que faz sentido para o investidor colocar recursos em CDB, LCI e LCA? Agora, pessoal, eu vou voltar a falar sobre o rendimento em relação a CDI. Não adianta eu colocar num CDB que me paga 90 do CDI. Eu preciso pegar um CDB que me pague mais que isso. Hoje, o padrão do mercado para LCI, para CDB, com vencimento de 1 ano, é pagar algo entre 110 a 115 do CDI, certo? É mais ou menos isso que se paga. Agora, você não vai ver um Bradesco pagando isso, você não vai ver um Itaú pagando isso, você não vai ver um grande banco pagando isso. Que bancos que pagam isso? Banco Original, Banco Pan, bancos
de segunda linha, não seria segunda linha, bancos menores, bancos que não são bancos de varejo. Por que esses bancos pagam mais? Porque eles têm mais risco, Paulo? Não, eles não têm mais risco. Eles pagam mais, por quê? Porque eles não têm a capilaridade que um Bradesco tem. Eles não têm o estoque de recursos que um Bradesco tem. O Bradesco, ele nem precisaria pegar dinheiro emprestado do investidor oferecendo um CDB, porque só o que ele tem de dinheiro parado em conta corrente poderia girar facilmente a operação dele. E ele não precisa pagar mais juros para você para pegar o teu dinheiro emprestado. Então, ele ajusta isso. Ele fala, olha, eu pego o teu dinheiro, mas eu posso pagar no máximo 80% do CDI. Por isso que você vê situações como aquele fundo que eu usei no começo da palestra de exemplo, de ter lá 300 mil investidores entregando, recebendo um retorno aí de 50% do CDI. Como ele tem essa possibilidade, não faz sentido para ele. Não é que ele é mal, mas é que não faz sentido para ele pagar mais. Agora, quando eu vou para um banco menos conhecido, que não tem a capilaridade que um Itaú, que um Bradesco possui, o que acontece? Aí esse banco, ele aceita pagar 100% do CDI, ele aceita pagar mais que 100% do CDI. Por quê? Porque ele sabe que, mesmo que ele pague 110% do CDI para você, ele vai conseguir emprestar por mais na outra ponta e vai conseguir fazer dinheiro, certo? E ele precisa do teu dinheiro, por isso que ele aceita pagar mais que isso. Hoje, geralmente, o que está sendo negociado para o horizonte de um ano são CDBs de 110% a 115% do CDI. Se eu tenho hoje um CDB que me paga 110% do CDI, certo? Essa planilha aqui, novamente, lembrando, manda o Whats, manda o e-mail, que eu mando ela para vocês. Essa planilha, eu desenhei ela para você poder comparar investimentos. Aqui eu comparo CDB pré contra CDB pós, eu comparo LCI pré contra LCI pós, eu posso comparar também CDB contra LCA. Então, se eu tenho se eu tenho um CDB que me paga 110%, certo? Significa que bruto, isso é 7,58. Hoje, para o CDI de hoje, lembrando, se você estiver assistindo esse vídeo aí daqui a alguns meses e o CDI subiu, você precisa atualizar aqui o campo CDI para poder fazer esse cálculo e poder fazer essa comparação, beleza? O que acontece? Eu vou ter bruto 7,58, quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Lembra da tabela regressiva lá? Quanto que eu vou pagar para o horizonte de um ano? Vou pagar 17,5. Mas Paulo, lá você falou que até um ano é 20, por que você está colocando 17,5? Porque todo título de renda fixa que é emitido com horizonte de um ano, ele roda certinho um ano para pular da alíquota. Então ele sempre pula para a alíquota da frente. Quando é de um ano o investimento no CDB, você vai pagar 17,5, você não vai pagar 20. Não vai ser um CDB que vai terminar um dia antes de completar um ano. Ele vai terminar um dia depois que completou o ano. E aí você vai entrar já na alíquota nova. Ou no dia que completa essa quantidade de dias que precisa para mudar de tabela. Entendeu? Beleza. 17,5 é o que eu vou pagar de imposto. Isso líquido é o equivalente a 6,25 hoje, certo? No cenário atual, eu estou com uma inflação muito baixa. Então, isso aqui ainda me dá um bom ganho real. Vai me dar algo em torno de 5 hoje, 4,5 de ganho real, considerando a inflação de hoje, beleza? Se eu tenho uma LCA hoje para um ano, certo? Que me paga 90% do CDI, ou uma LCI que me paga 90% do CDI, eu vou estar ganhando a mesma coisa. Então, um CDB de 110 ou uma LCA de 90 é a mesma coisa. Faz sentido você investir na LCA porque ela é isenta, certo? Só porque ela é isenta? Não, não faz sentido você investir na LCA ou na LCI só porque ela é isenta. Lembra do que eu falei até agora, que é a mesma coisa, investir no CDB, numa LCI, numa LCA, o que importa é o rendimento, porque eles são ativos, são o mesmo tipo de ativo,
certo? Então, se eu tivesse no mercado que escolher entre um CDB de 110% e uma LCA, uma LCI de 90%, eu poderia escolher, se os dois têm o vencimento de um ano, eu poderia escolher qualquer um deles. Agora, se eu estivesse falando de um cenário de 6 meses, certo? Se eu baixar esse horizonte, aí a situação começa a ser diferente. Por quê? Porque eu pagaria mais imposto. Se eu entro num cenário de 6 meses, eu pago 20% de imposto. E aí, essa LCA, certo? Vai me render mais. Para você ter uma ideia de quanto é, do quanto essa LCA que você está olhando, ou essa LCI que você está olhando, ela em relação ao CDB do mesmo prazo, é só você mudar esse campo aqui chamado IR. Se você mudar esse campo chamado IR, você vai conseguir fazer esse cálculo. Por exemplo, se eu tenho uma LCI de 95% do CDI, só que ela é uma LCI de 2 anos, significa que eu passo para a alíquota de 15 já. Tá vendo aqui na apresentação? Eu estou passando para a alíquota de 15. Isso significa que ela é o equivalente a um CDB de 112. Se eu encontrar na plataforma de investimento alguma coisa que me pague mais que 112, certo? No CDB ou na LC, vai ser melhor do que essa LCA ou essa LCI. Agora, se eu encontro uma LCI e uma LCA com prazo de 6 meses, significa que eu ia estar trabalhando na alíquota de 20. Então, para um CDB ou uma LC me pagar mais, ela teria que pagar 119 ou mais. Se eu vim aqui e colocar 119, ok? 119, o que vai acontecer? Eu vou ter um rendimento líquido muito próximo ao da LCA, da LCI. Entenderam como é que funciona essa dinâmica? Paulo, como é que você sabe quando é melhor LCI e LCA, quando é melhor CDB? Geralmente, para prazos curtos, até um ano, os CDBs eles costumam pagar menos, costumam pagar pouco. E as LCIs e LCAs acabam pagando um pouco mais. É por isso que LCI e LCA se tornou tão famosa no mercado. É porque você conseguia ganhar um pouquinho mais do que CDB nesses horizontes. Agora, quando você passa dessa janela de um ano e meio, 2, aí o CDB já começa a vir com 115, 120, 125 e aí você começa a ter rendimentos melhores, certo? Aí você começa a ganhar e deixar muito para trás as LCIs e LCAs. Por isso que a gente tem que sempre olhar o quanto está sendo pago de rendimento para poder tomar a decisão, beleza? Voltando aqui para a apresentação, que outro investimento é interessante para quem está com um horizonte de até um ano e meio? Fundo de investimento. Por que fundo de investimento é interessante para esse investidor? Porque num fundo de investimento eu vou conseguir ter liquidez, certo? O que significa liquidez? É resgate rápido. Se eu precisar do meu dinheiro em 30 dias eu estou com o meu dinheiro. Se eu precisar em 15 dias eu estou com o meu dinheiro, dependendo do fundo de investimento. E esses fundos de investimento que eu posso aplicar, que tem esse perfil, principalmente os de renda fixa, crédito privado, renda fixa, crédito estruturado, eles vão me entregar um rendimento próximo a 115, 120 do CDI. Tem fundos que entregam mais que isso. Então, seria o equivalente a você usar um CDB. Na planilha que a gente está usando, você consegue também comparar fundos, se você for olhar um fundo. Então, eu consigo colocar o rendimento do fundo aqui e comparar ele contra a LCI, contra a LCA, contra o CDB, beleza? Agora, Paulo, o que é um fundo de investimento? Eu nem sei o que é um fundo de investimento. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples o que é um fundo de investimento, que é para que vocês entendam a segurança que você tem dentro de um fundo de investimento. Um fundo de investimento nada mais é do que um condomínio. É como se fosse um condomínio, onde investidores, através de cotas, colocam os seus recursos lá, certo? E esses recursos eles são aplicados em renda fixa, são aplicados em renda variável. Isso vai depender da classe do fundo.
Mas se eu tenho um fundo que é da classe renda fixa, significa que esse fundo só pode investir em renda fixa, certo? Só pode investir em renda fixa. Ele não pode investir em qualquer outro ativo que não seja renda fixa, beleza? Ele tem que seguir esse protocolo. Essa é a garantia que você tem. Quem que faz a escolha de quais ativos alocar dentro desse fundo? Quem faz é o gestor desse fundo. Todo fundo de investimento ele tem um gestor que pilota esse fundo e escolhe os seus ativos. Esses gestores eles são gestores com larga experiência de mercado, com anos de mercado, certo? E fundo de investimento, a maioria dos fundos de investimento tem muito recursos alocados através dele. Para você ter uma ideia de proporção, um fundo de investimento que tenha de 80 a 100 milhões de reais é considerado um fundo de investimento pequeno. Os fundos de investimento no Brasil, eles têm algo aproximado de 500 milhões a 1 bilhão de reais. É isso que eles têm de estrutura, de volume. Isso significa que são diversos investidores usando esse veículo. Vocês têm um exemplo que eu usei lá atrás, que é o Hiperfundo, que é do Bradesco. A gestora é Bradesco, eles que escolhem quais ativos, eles que escolhem como que funciona. O fundo de investimento, ele é muito interessante, por quê? Porque ele vai te dar um rendimento muito maior do que os ativos de renda fixa que a gente acabou de conversar, certo? Qual que é a garantia que você tem de investir num fundo? A garantia é que todos os ativos desse fundo pertencem ao fundo e o fundo pertence aos cotistas. O gestor, ele é só quem pilota, ele é obrigado a seguir exatamente o que está definido como objetivo do fundo, certo? E ele responde aos cotistas, ele demonstra rendimento, o rendimento vai aparecendo diariamente, então é uma estrutura extremamente segura, é a maior indústria de investimentos do Brasil, certo? Ela supera as emissões de CDB, LCI, LCA, então é algo muito seguro, beleza? Quando você for usar um fundo desses, você vai colocar lá na planilha 110, 115, você vai olhar a média, e aí se você tiver um perfil mais agressivo, você vai ver se o fundo é mais volátil, aí você entra mais a fundo. Eu vou estar gravando uma palestra também de fundos, eu já tenho ela gravada, mas eu vou estar atualizando ela. E provavelmente vai estar aqui na descrição também, então deem uma olhada se você está assistindo agora a palestra, se não está aqui na descrição o link para essa palestra de fundos, vocês podem assistir e entender melhor como funciona toda essa estrutura. Beleza? Esses são os ativos que fazem sentido para esse perfil, para esse investidor. Lembrando que eu estou usando de forma genérica, eu não defini perfil do investidor, eu não falei se ele é agressivo, se ele é moderado, se ele é conservador. Eu só desenhei alguns ativos que se encaixariam para você entender como se monta uma carteira, para você entender como que é construída a carteira, certo? Agora vamos falar do investidor de longo prazo, que é aquele investidor que já construiu um patrimônio, certo? E tem um horizonte de 2 ou mais anos, aposentadoria, e ele quer maximizar o rendimento aí da sua carteira. Quais ativos que vão se encaixar para esse investidor? Para esse investidor, a gente pode usar CDBs e LCs. As LCIs e as LCAs não vão se encaixar muito aqui dentro desse cenário. Por quê? Porque lembra que eu comentei que as LCIs e as LCAs elas vêm com taxas muito interessantes quando o prazo é curto, quando se estende o prazo para 2, 3 anos, os CDBs acabam pagando muito mais porque eles vão na casa dos 120, 118, 125 do CDI. Como os CDBs caem para a alíquota de 15%, a vantagem que a LCI e a LCA tem de não pagar imposto acaba sendo muito pequena. Então, o rendimento líquido desses CDBs acaba sendo muito maior do que LCI e LCA. Mas lembrando, você tem que fazer comparação, você tem que ir ali na planilha, calcular e ver certinho para poder tomar a decisão, beleza? Esses títulos a gente já falou, já expliquei para vocês, eles se encaixam para esse perfil, principalmente CDBs de 3, 4, 5 anos se encaixam, porque você vai conseguir buscar rendimentos bem expressivos. Por exemplo, você consegue pegar um CDB pré-fixado que vai ser equivalente a 140%, 150% do CDI, se você assumir um horizonte de
3 a 4 anos, só que você tem um problema, você tem o risco dos juros, mas você está pagando, você está recebendo, na verdade, um rendimento para assumir esse risco e às vezes vale a pena, dependendo do cenário, por isso que eu falei que tem que sempre olhar economia, sempre olhar cenário. Beleza? Agora eu vou falar sobre um investimento que eu ainda não comentei, que são as CRIs, CRAs e debentures, certo? O que são esses títulos? Esses títulos, eles são a mesma coisa que o CDB, que a LCI e que a LCA. A diferença é que não é um banco ou uma financeira que está originando o título, é uma empresa privada, não bancária. Então, o CDB, ele seria o equivalente a debenture, certo? Nesses títulos, debenture, LCI e LCA, você tem, debenture, CRI, CRA, você tem as mesmas variações, que é pré-fixado, pós-fixado, pré mais inflação. E por não ter garantia do FGC, eles acabam pagando um juro um pouco maior. Você consegue uma taxinha um pouquinho melhor do que no CDB, um pouquinho melhor do que num CDB pré, por exemplo, numa debenture. A CRI e CRA ela paga um pouco mais que as LCIs e as LCAs para compensar esse risco que você está tomando do emissor, certo? Esses títulos aqui, eles se encaixam para o investidor de maior prazo, por quê? Porque você vai ter um título que vai ter um prazo maior. CRI, CRA e debenture vem geralmente com um prazo muito maior do que LCI, LCA e CDB. Os títulos bancários, eles tendem a ter um prazo de 3 a 5 anos. Quando você vem aqui para títulos não bancários, você acaba tendo prazos mais longos, como 7 anos, 8 anos, 10 anos. Agora, um cuidado que você tem que ter quando for fazer um investimento numa debenture, numa CRI ou numa CRA. Cuidado com o rating que a empresa tem, que é a classificação de risco dela, porque se essa empresa quebrar, você perde o teu dinheiro, então isso é muito importante, certo? E com o prazo desse investimento, porque tem algumas debentures, algumas CRIs e CRAs que você não consegue negociar ela no mercado secundário, então você não consegue liquidez antes do vencimento. CDB, LCI e LCA, em alguns casos você consegue liquidez antes do vencimento, mas outros casos não, mas você está protegido pelo FGC, aqui não. Aqui você tem que ficar até o vencimento, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas são ativos interessantes, por quê? Porque você vai conseguir subir mais uma escadinha no rendimento da carteira, colocando esses ativos na composição da tua carteira, principalmente se você tiver objetivo de longo prazo. Agora, outro ativo que se encaixa bastante com esse perfil, que é um investidor de maior prazo, são os fundos de investimento novamente. Os fundos de investimento, eles têm diversas classes, e a classe multimercado, que eu não falei lá no investidor de curto prazo, mas aqui eu estou falando, a classe multimercado ela se encaixa muito bem para esse investidor, porque são fundos que podem buscar 130, 140, 150 do CDI, com um pouquinho de volatilidade, mas eles podem buscar um rendimento muito maior, então eles fazem muito sentido, principalmente para esse investidor de maior prazo, certo? Para esse investidor de maior prazo, também vai fazer sentido trabalhar um investimento chamado COI. O que é o COI? O COI, o nome, a tradução de COI é Certificado de Operação Estruturada. O que é o COI? O COI é algo muito parecido com o CDB, certo? Ele é um título que ele é originado por um banco, por isso a semelhança com o CDB. A diferença entre o CDB e o COI está na destinação dos recursos que são alocados no título. O que acontece com o CDB? Quando você investe no CDB, você empresta dinheiro para o banco pega o dinheiro e empresta para outras pessoas. Quando você investe num COI, certo? O banco pega o dinheiro e ele investe numa cesta de ativos. Quando ele faz esse acordo com você, quando ele emite esse título, esse COI, essa emissão, o que ele está acordando com você, ele é obrigado a seguir exatamente o que ele está acordando com você na cesta de ativos. Então, a cesta de ativos que ele vai montar, que ele vai investir, tem que refletir exatamente o que ele está acordando com você. Tem que ser igual, ele não pode fazer
algo diferente, ele não pode investir em outras coisas, ele tem que montar essa cesta para que essa cesta entregue o rendimento que ele está prometendo para você na aplicação desse COI, certo? Por que esses COIs são interessantes? Porque eles fazem uma mescla entre renda fixa e renda variável. Então, os COIs mais longos, principalmente os de 3 e de 5 anos, eles conseguem encaixar capital protegido, então entra na classe capital protegido do COI, ou seja, na pior das hipóteses você recebe o teu dinheiro de volta. Eles conseguem encaixar taxa pré-fixada, então você tem capital protegido mais taxa pré-fixada, que pode variar de 30%, 40% num período de 5 anos, pode ser 20% num período de 5 anos, mais a alta de um determinado índice. Então eu vou dar um exemplo de um COI que foi muito utilizado ao longo de 2017 e que foi muito interessante. Foi um COI que era capital protegido, mais taxa pré-fixada de 30%, de 40%, mais o índice S&P 500, que é o índice que mede a evolução do rendimento da bolsa do mercado acionário americano. Então você conseguia ter proteção mais taxa pré-garantida, mais ainda alta do um índice, mais o que a renda variável entregar lá fora. Então é uma estrutura muito interessante. Lógico, pessoal, eu estou dando um exemplo e eu estou explicando que faz sentido ter ele em carteira. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque não é todo COI que faz sentido, você tem que avaliar muito bem. Os COIs, eles não são igual um CDB, que eu consigo comparar um pré mais inflação, um pós-fixado, consigo comparar um contra o outro. Cada COI é um COI, ele é diferente. O COI de um ano é diferente, o de 2 é diferente, o de 3 é diferente. Cada semana sai um COI diferente, então precisa ter um certo cuidado. O ideal é discutir bastante com a pessoa que está te assessorando para você entender bem a dinâmica desse COI, para daí sim tomar a decisão de pôr ele em carteira. Beleza? Mas faz muito sentido e pode trazer muito potencial de rendimento para a sua carteira. Beleza? Agora a gente vai falar do terceiro perfil que eu tracei lá, que é o investidor que está construindo patrimônio. Esse investidor é um investidor que hoje possui 20, 30, 50, 40 mil reais, ele está acumulando, todo mês ele guarda, todo mês ele busca sobrar recursos e ele não tem como fazer uma grande carteira. Para esse investidor, o ideal é poupar através de veículos fáceis que entreguem CDI ou um pouco mais que CDI. Quais são os seus veículos que vão fazer isso? Título público, LFT, certo? O Tesouro Direto vai fazer bastante sentido porque você consegue aportar lá valores pequenos, vai depender do teu mês, você pode aportar mais ou menos, você sempre vai estar ganhando Selic, certo? Qual que é o cuidado que você tem que ter aqui? O cuidado que você tem que ter aqui é que você pode fazer investimento em títulos públicos através de qualquer instituição. Agora, tem instituição que cobra taxa de administração. Que instituição que faz isso? Geralmente os bancos. E essa taxa pode ser de 0 a 1%, certo? Então você vai pagar para ter acesso a esse título, sendo que você poderia estar fazendo por um veículo que não te cobre taxa. A instituição financeira que nós utilizamos, que é a XP, não cobra taxa nenhuma. Então, a única taxa que você tem quando você investe em títulos públicos através da XP é a taxa de custódia, que quem cobra é a CBLC, que é onde vai ficar guardado esses títulos públicos, beleza? Se você fizer através de uma outra instituição, como um banco, você além dessa taxa da CBLC, que é 0,3 ao ano, você ainda paga mais essa taxa de administração para a instituição financeira. Entendido? O que mais eu posso usar quando eu estou nessa fase de acumulação? Eu posso usar fundos de investimento novamente. Tem fundos que se encaixam muito bem para esse perfil. São fundos que têm aporte inicial baixo e também permite aplicações com frequência e aplicações adicionais em um volume baixo. Então eu consigo usar fundos de investimento para fomentar essa minha estratégia de acumulação. O ideal é você
poupar o máximo possível nessa fase, certo? Essa fase não é uma fase que faz muita diferença se você diversificar ou não diversificar, ou ser mais agressivo ou ser menos agressivo. Essa fase importante é realmente poupar mais e colocar os recursos em algo seguro que cresça. E aí quando você tiver com um volume robusto que permita fazer uma diversificação, aí você já começa a pensar numa carteira, pensar em trazer outros ativos. É dessa forma que você gerencia quando você está nessa fase, certo? Esse é só um perfil, eu não estou avaliando se esse investidor aqui é agressivo ou não, então é dessa forma que o investidor que tem esse objetivo trabalharia. Beleza, pessoal? Pessoal, agora, o que eu tinha para passar de conhecimento para vocês sobre produtos era isso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre como você toma a decisão de investimento e como que eu consigo te ajudar nesse caminho, certo? Qual que é o objetivo aqui do nosso portal? Eu falei sobre quem nós somos no começo, que é para vocês entenderem qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa filosofia de trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre que serviço que eu entrego para você, como que eu entrego um serviço para você. Nós, aqui do portal Eu Quero Investir, nós somos assessores de investimento da instituição financeira chamada XP Investimentos. Então, o nosso papel é ajudar você dentro dessa instituição a escolher os melhores ativos para a tua carteira, certo? Te ajudar a investir, te ajudar a desenhar a carteira, certo? Buscar opções que vão ser seguras, que vão entregar, que vão ser relevantes para o teu objetivo. A gente vai fazer nosso papel é fazer esse desenho com você de prazo, de valor investido, de economia e alinhar tudo isso com o objetivo de vocês e ajudar vocês a formar a carteira de vocês. Esse é o nosso papel, certo? Você não paga nada a mais por isso, você não tem custo para fazer isso, certo? Você decidindo investir através da XP Investimentos sobre a nossa assessoria, certo? Falando lá, vou ser assessorado pelo Paulo, eu vou estar fazendo esse acompanhamento junto com você, ou a minha equipe vai estar fazendo esse trabalho junto com você, certo? Hoje minha equipe já é de 6 assessores, eu tenho 6 assessores para baixo que me ajudam a conversar, que me ajudam a se comunicar com os investidores, porque a empresa cresceu bastante e eu não consigo fazer tudo sozinho, não consigo dar a mesma qualidade se eu fosse fazer sozinho. Não conseguiria estar aqui gravando se tivesse sozinho, beleza? Para quem ainda é novo no mercado financeiro, não sabe quem é XP Investimentos, XP Investimentos ela é hoje está entre a 6ª e a 7ª maior instituição financeira do Brasil. Ela é a maior corretora de valores da América Latina. Ela tem algo próximo a hoje, nesse momento que eu estou gravando a palestra, algo em torno de 100 bilhões de reais sobre recursos, sobre custódia de investidores que usam a XP para fazer seus investimentos. O papel da XP é ser parecido com o banco, só que ela não origina títulos para te entregar. Ela é um hub, ela liga você no mercado financeiro e nos investimentos. Então, por que faz sentido usar uma plataforma como a XP? Porque você vai ter acesso a mais de 40 bancos para poder aplicar em CDB, LCI, LCA, a mais de 400 fundos de investimento que variam de renda fixa a fundos internacionais. Então você tem um supermercado ali na tua mão, na tua tela, e você escolhe o que se encaixa melhor com o teu objetivo. Se quiser investir em ações, consegue. Se quiser ser investidor conservador e ficar só em CDB, renda fixa, fica. E você consegue ter boas opções que vão superar a maioria das opções que você vai encontrar nesses bancos de varejo, que acabam tendo um foco mais na escala e não na qualidade do investimento. Beleza? Se você já é um cliente da XP e quer ser assessorado por nós, lembra de me adicionar aqui no WhatsApp, né, e mandar um oi e conversar, ou me mandar um e-mail. E se não, entra ali na tua área logada,
vai na aba ali a minha conta, clica em troca do assessor. Meu código do assessor na XP é o 51802. É só você pôr esse código ali quando você clicar em troca do assessor e o teu atendimento cai para mim. Lembra de me avisar, porque nem sempre o sistema me avisa, então eu não vou saber que você tá entrando em contato, beleza? Se você ainda não é investidor da XP e quer abrir sua conta, entra no site da XP, certo? Clica lá em abra sua conta. Lembra de colocar aqui, selecionar já possuo assessor, coloca o meu código do assessor, ele vai buscar meu nome, clica no meu nome, se você não clicar não vai selecionar. Depois que tiver selecionado meu nome e aparecer esse certinho do lado, só dá continuidade que o teu atendimento cai aqui para mim. Novamente lembrando, lembra de me chamar, lembra de me avisar que você está fazendo isso, porque o sistema às vezes não me avisa e eu não vou ver que você fez o cadastro. Então, a gente não vai conversar. Você precisa que você me avise e fale, ô Paulo, vem conversar comigo. Ou pede para alguém da tua equipe vir falar comigo, que aí alguém vai vir falar com você. Beleza? Isso aí para investidor que ainda não tem conta na XP. Agora, finalizando a apresentação aqui, eu espero que o conhecimento que eu passei nessa palestra tenha ajudado vocês a entender melhor o mundo dos investimentos, a pelo menos poder comparar o investimento de vocês. Eu acho que o objetivo dessa palestra é fazer com que você, investidor, consiga olhar para as aplicações que você tem hoje, independente do que elas são, se é fundo, se é CDB, se é LCI, se é previdência, olhar para elas e saber se está ruim ou se está bom. Como é que você vai fazer isso? Você sabe, só olhar se elas superam o CDI. Se não supera o CDI, tá ruim. Se supera o CDI ou tá igual ao CDI, tá legal. Aí é de você vir conversar com a gente e saber se tem como melhorar ou não dentro do objetivo de vocês, beleza? Isso era o objetivo da palestra, esse era o conhecimento que eu tinha para passar dentro dessa palestra. Pontos importantes para você levar para a vida de investidor, certo? Investir da forma correta é tão emocionante quanto ver a grama crescer. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que quando você monta uma carteira bem desenhada, alinhada com os teus objetivos, diversificada, certo? Ela não vai ficar mudando de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, de 40 em 40 dias. Ela tem que ser seguida, ela tem que ser mantida pelo menos por uns 6 meses antes de uma revisão de alocação. Então, não é porque saiu uma notícia aqui, uma notícia lá, ou outra coisa que vai interferir no teu investimento. Lógico, se você tiver fundos multimercados e você for mais agressivo, vai haver oscilação, mas não significa que você precisa mudar de fundo o tempo todo, certo? Não, o investimento não é algo emocionante, é algo tranquilo. Se está emocionante, se tá mudando de todo dia e tendo que acompanhar a notícia, é porque não está fazendo a coisa certa. Em algum momento você vai errar, vai ter algum problema aí, certo? Outro ponto muito importante que vale para investidor. Investir é você correr uma maratona, não uma corrida de 100 metros, certo? Por quê? Porque eu tenho vários investidores que venho trabalhando, que trabalhei bastante ao longo do tempo, que ficam nessa, mas e se subir eu quero um daqui a um mês. Olha o rendimento você monta uma carteira para 3 anos, olha o rendimento em 2 meses e quer desistir da carteira ou quer mudar a carteira, porque aconteceu alguma coisa. Investir, pessoal, é uma maratona. Você não pode ficar olhando o dia a dia. Se você investe em um fundo, por exemplo, você não pode ficar ali olhando o dia a dia. Você tem que olhar o resultado que ele te entregou no mês, certo? E você vai fazer uma avaliação em cima dele num horizonte de 3, 4 meses para ver se faz sentido trocar ele ou não, beleza? E o último ponto que eu gostaria de frisar aqui é juros reais é mais importante que juros nominais, certo? Por que eu falo isso? Porque a gente passou por um cenário de juros muito alto e eu tenho vários investidores que auxilio que têm na cabeça que o importante é ganhar 1% ao mês e não quer mais investir agora porque acha que
1%, porque como os juros caiu, não consegue mais esse 1% ao mês, então acha que tudo está ruim, tudo está ruim. Não está ruim. Se você consegue ganhar juro real de 4%, 5%, 6% ao ano, isso é muito bom. Isso é muito bom. Se tua aplicação está rodando a 120, 130 do CDI, 115 do CDI, está superando o CDI, está muito bom. É o cenário que a gente está agora, é o cenário que a gente vai passar. Não fiquem presos a um rendimento na cabeça de vocês, porque no passado você tinha rendimentos altos, mas você também tinha inflação alta. Você ganhava lá 14 ao ano, mas você tinha uma inflação de 10, então o teu juro real era de 4. Alguns investidores conseguiram um juro real de 5. Hoje você tem uma inflação de 3 com um rendimento de 7, então você está muito próximo. O que importa é o juro real, é o quanto você consegue superar a inflação, certo? É isso que importa. Não importa se a tua aplicação rende 10, 12, 15, 20, é o juro real que importa. Lembra dos exemplos que eu passei ao longo da palestra. Foca nisso, esquece aquele, eu quero 1% ao mês. Se não for por 1% ao mês, eu nem tiro o dinheiro da poupança. Acreditem, eu já ouvi essa frase. E aí fica com o dinheiro lá na poupança com juro real de 1% ou meio, ou juro real negativo, porque essa pessoa passou os últimos 4 anos com dinheiro na poupança, com uma inflação de 10, a poupança pagando 6, ou seja, perdeu dinheiro. Então, vocês precisam ir além, vocês precisam buscar esse juro real, beleza? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso, é esse conhecimento. Aqui tá os meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, meu código de assessor. Se você tiver dúvidas, me passa. Se quiser conversar comigo, com a minha equipe, me adiciona no WhatsApp, a gente vai responder. Se quiser ser atendido por nós também, coloca lá. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.